Eu creio que todos nós gostamos de uma história de amor. Talvez nada nos comove tanto quanto uma história de amor. Num conto do autor O. Henry, uma moça chamada Dell é casada com um rapaz chamado Jim. O casal tem pouco dinheiro. O Natal está chegando. E tanto ela quanto ele querem comprar um presente muito especial para essa pessoa que tanto amam. Os dois têm coisas que muito se orgulham. Um é o relógio de ouro do Jim, que pertencera a seu pai e também a seu avô. O outro é o cabelo castanho de Della, que ondulando e brilhando chega abaixo dos joelhos. Para conseguir o dinheiro para comprar um presente para Jim, a Della resolveu vender o cabelo dela. Com o dinheiro, ela comprou uma corrente de platina para o relógio de Jim, pois ele ficava meio envergonhado devido à velha tira de couro que usava em lugar de corrente. Mas quando Jim chegou em casa, ele ficou muito surpreso, vendo o cabelo curto de Della, pois ele havia vendido o relógio dele para comprar um jogo de pentes para cabelo, que Della tinha visto na vitrine de uma loja sofisticada. Os dois se sacrificaram, um pelo outro, os maiores tesouros que possuíam. O amor é assim, não é? Quem ama, dá. Quem ama, não mede esforços. Quem ama, se sacrifica. E além de gostar de ouvir uma história de amor, eu creio que todos nós buscamos uma história de amor na qual nós fazemos parte. Nós estamos incluídos. É por isso que nós chegamos na igreja aos domingos para falar sobre o Evangelho, as boas novas de Jesus. Jesus se doou por mim e por você. Jesus não deu o relógio dele, nem o cabelo dele. Jesus derramou seu sangue. Ele deu a sua vida. Jesus fez o sacrifício supremo. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É uma pena que esta história é tão bonita, é também tão antiga e tão conhecida, que muitas vezes nós, que conhecemos tão bem essa história, nós não sentimos o impacto que deveríamos sentir. Eu estava morrendo e Jesus chegou para me resgatar. Eu estava nas últimas e Ele me salvou. João capítulo 15, versículo 13, lá Jesus disse: ninguém tem maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. E esta história é muito mais bonita ainda, porque não é a história nem do Jim, nem da Della. Esta é minha história, é sua história. Jesus não apenas amou o mundo, Jesus me ama. Jesus ama você. Jesus fez o que fez por amor a nós. Você já reparou ou já parou para pensar sobre o significado do batismo? O que é o batismo? Tem pessoas que não entendem o batismo. Alguns dão ao batismo uma importância irreal. A água não pode salvar ninguém. O rito do batismo não salva. Só porque um dia você passou pelas águas, não significa que você tem seu passaporte carimbado e um passe livre para os céus. Outros dão pouca importância para o batismo. Dizem que o batismo é apenas um símbolo. Pensam que as pessoas recebem um perdão antes do batismo e que o batismo é somente uma confirmação pública e uma confissão de fé. Mas o que diz a Bíblia? Paulo disse claramente que o batismo está ligado a essa história de amor, a história de Jesus. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler em Romanos capítulo 6. Romanos 6, do 3 ao 8. Em Romanos 6, do 3 ao 8, a Bíblia diz:
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois nós sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se nós morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos. Então, nosso Deus nos deixou esse ato que representa o grande sacrifício de Cristo por mim e por você. Jesus morreu por nós. Jesus foi sepultado. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. E no momento do meu batismo, eu me torno um participante desta história. Você que confessou seus pecados, se arrependeu de seus pecados. Naquele dia, você morreu com Cristo. E no dia do seu batismo, quando você mergulhou nas águas, você foi sepultado com Cristo. E como Cristo ressuscitou dos mortos, você saiu da água para uma vida nova. Jesus morreu, você morreu. Jesus foi sepultado, você foi sepultado. Jesus ressuscitou, você começou uma vida nova, uma vida transformada. A água pode salvar? Claro que não. Mas Jesus salva pecadores no momento do batismo, não é? Só Jesus pode salvar e só há salvação para aqueles que estão unidos com Cristo. Como é que você pode se unir com Cristo? Sendo batizado em Cristo Jesus. De fato, Cristo morreu pelo mundo. Cristo morreu para salvar a todos. Mas somente aqueles que recebem Jesus vão ser beneficiados. Jesus ama todos, mas somente aqueles que se entregam a Jesus se tornam participantes das bênçãos que Jesus nos oferece. Quando nós estávamos estudando sobre batismo, um dia, a nossa irmã caçula da igreja, Holly, ela comparou o batismo com um contrato. Ser batizado, ela disse, é assinar um contrato com Jesus. Só que nesse contrato, a maior despesa ficou com Jesus. Jesus morreu por mim e por você. Nós entregamos nossas vidas para servir Jesus e andarmos nos passos de Jesus. Mas a parte mais difícil foi Jesus quem fez. Jesus morreu por nós. A Bíblia diz que nós que somos seguidores de Cristo, somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus. Sendo assim, o dia do seu batismo é o dia do seu casamento com Cristo. E todos nós que casamos com Jesus, temos que honrar esse nome e viver para Jesus todos os dias. Mostramos nossa fidelidade em nosso casamento com Cristo através de nossas vidas. Se o meu batismo foi o dia do meu casamento com Cristo, eu creio que a ceia do Senhor é meu aniversário de casamento. É interessante que este aniversário de casamento, nós comemoramos não apenas uma vez por ano, nem apenas de mês em mês, mas todo primeiro dia de cada semana. Eu creio que Jesus fez assim porque ele sabe que nós temos que lembrar sempre de tudo que Jesus fez. E que Jesus fez o que fez por mim e por você. Esta é, sim, a mais bela história de todas as histórias, porque você é a personagem principal. Eu vou ler agora na Bíblia, se você quiser me acompanhar. Vou ler Lucas, capítulo 22, do 13 ao 20. Vamos ouvir estas palavras que estão aqui no Evangelho de Lucas, do 22, capítulo 22, do 13 ao 20. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa.
Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: Eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, Jesus deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que eu não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando nós tomamos a ceia, nós participamos da ceia do Senhor, porque o Senhor se faz presente nesta hora. Até as crianças sabem que na ceia nós comemos o pão, bebemos o cálice. Naquele dia, Jesus disse que o pão é o corpo dele, dado em favor de você. E que o cálice é o sangue dele, derramado em favor de você. Jesus se entregou por você, Jesus morreu em seu lugar. Na primeira carta de João, 1 João 4, do 9 ao 11, está escrito: Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Quando nós ouvimos uma história de um amor sacrificial, a morte de uma pessoa amada, muitas vezes somos comovidos ao ponto de derramar lágrimas. Quando foi a última vez que esta história de Jesus morrendo na cruz por você, levou você a derramar lágrimas? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Você já pecou? O que você fez que deixa você muito triste? Talvez envergonhado. Jesus morreu na cruz para apagar a culpa do dia mais negro de sua vida. Meu irmão, minha irmã, Cristo morreu em seu favor, apesar de seus pecados, apesar de suas rebeldias. O corpo de Cristo foi dado em seu favor. Jesus derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, em seu favor. Por que Jesus disse que isto é o sangue da nova aliança? Porque é o sacrifício de Jesus que torna possível esta aliança. Quer dizer, nosso casamento com Deus. Irmãos, esta é sim a mais linda história de amor de todos os tempos. E graças a Deus, você e eu podemos fazer parte desta história. Deus demonstrou o quanto Ele ama você, quando deu seu único filho para salvar você. Jesus provou o quanto Ele ama você, quando Ele se ofereceu voluntariamente. Agora, só falta uma coisa. Só falta você e eu mostrarmos o quanto nós o amamos. Ele nos amou. Você o ama? Ele provou o seu amor através de atitudes. Como você prova o seu amor por Ele? Jesus quer seguidores, apaixonados por Ele. Você ama Jesus mais do que você ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? Como você vai demonstrar o quanto você ama nosso Senhor esta semana? Jesus se deu em favor de você. O que você está fazendo em favor de Jesus?